A gente viu isso e pensou, pô, isso é um puta de um desafio bem grande. Por onde a gente começa? E começou por contas a pagar, onde a gente viu esse ângulo de entrada rápido e resolver uma dor muito clara. A gente atacou esse problema. Depois foi para contas a receber, para conciliação. Hoje, a única ferramenta que integra software e mundo bancário é a Camino. E a gente já transacionou, processou na conciliação mais de 15 bilhões de reais em informações dos nossos clientes. O Brasil tem a oportunidade de, nos próximos 3 a 5 anos, transformar a parte de B2B, pagamentos, principalmente payments, mas em geral a gestão financeira, a forma que entendemos hoje o relacionamento nosso com o banco, com o dinheiro, a gestão do caixa, daqui a 3, 5 anos vai ser totalmente diferente, com uma visão muito mais clara dos dados e abrindo umas oportunidades de produtos financeiros que hoje não existem no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira. Aqui a gente dá voz para quem está construindo o mercado financeiro no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema super relevante, que é o empreendedorismo. Vamos falar aqui como a gente pode tirar a pedra do caminho dos empreendedores, como é que a gente melhora a gestão, como é que a gente melhora os principais desafios que eles têm, seja na área financeira, seja na parte de gestão, porque é um tema muito relevante. A nossa economia ela é movimentada pelos empreendedores, é algo que acontece aqui no Brasil, a gente vê essa formação muito clara aqui no Brasil, e é um desafio que está sendo atacado por diferentes players, porque existe muito espaço para isso. Existem diferentes players, prestadores de serviço, vendedores de produto, tem uma série de organizações diferentes nessas empresas que criam complexidades diferentes e aí abrem essa oportunidade para ser atacado com gestão e etc. Hoje a gente vai conversar aqui com o time da Camino. Eu estou aqui com o Gonzalo Parejo, ele que é CEO e cofundador, e a Camino é uma empresa que está olhando para esse mercado, está fazendo enfim, tem várias soluções interessantes ali, a gente vai conversar. E o que eu acho legal é que de cara já começa como um ecossistema financeiro, porque você traz a gestão e traz soluções financeiras e acaba trazendo tudo num lugar só, mas a gente vai ter tempo e a gente vai discutir tudo isso hoje. Um prazer te receber aqui, Gonzalo. Muito obrigado, Gabriel. Vamos passar do começo e eu gosto de ouvir a história dos empreendedores. Assim. Eu quero saber um pouquinho do seu background, explicar um pouco para a nossa audiência de onde que é o seu sotaque, como é que você veio parar aqui no Brasil, saber um pouquinho mais da sua trajetória também. Tá, começando pelo meu sotaque, eu sou espanhol, não? E já são muitos anos vinculado com o Brasil, me mudei nos 2011, mas sotaque é muito difícil de tirar, não? Mas meu relacionamento com o mercado financeiro começou já no 2003, quando eu comecei a trabalhar em um escritório desses multinacionais focado em empresas do setor financeiro. Gostava muito da questão do setor financeiro, mas não gostava da forma de trabalhar desses escritórios de advocacia. Né? Saí para empreender um projeto financiado por uma entidade pública, deu muito certo. Fui amigavelmente convidado a ajudar a uns empresários, que naquela época era o boom, estamos falando de 2006, 2007. O Brasil tinha um boom aqui das commodities, na Europa era um boom muito vinculado ao setor imobiliário, muito apalancamento, né? Endividamento vinculado a setores regulados. E eu comecei a liderar um projeto de levar a IPO uma grande empresa imobiliária, com 26 anos, está super empolgado, era muito ambicioso. Só que no 2008 chega o crack, né? E passei de gerenciar um portfólio, sabe, vários bilhões de euros, a negociar com os bancos reestruturação de dívida. Com 26, 27 anos, você é um moleque e apanhei pra caramba. E me senti muito indefeso em termos da preparação que eu tinha, a educação que eu tinha para isso. E decidi estudar um MBA. Durante esse MBA... Eu até comentar assim... Não ia ter MBA também que te preparasse para passar por esse momento. Também não, e o problema meu é que em casa
meus pais são pessoas que trabalharam sempre, são funcionários públicos, né? Um professor de faculdade e outra era advogada de uma municipalidade. Então, eles também não podiam me dar essa visão de o que fazer. Eu tive que aprender um pouco dos meus colegas, de outras referências, não? Mas realmente eu pensei, ok, que estão fazendo outras pessoas na minha situação, não? Aproveitando essa época de incerteza. Estudar um MBA. Estudei um MBA e nas férias eu viajei com os amigos ao Brasil. Eu já estava pensando um pouco, Estados Unidos e Europa estão em um momento delicado, não é um momento para pessoas jovens com ambição começar projetos profissionalmente legais. Mas eu vi na América Latina uma oportunidade, eu não queria ser mais um espanhol indo para o México, Colômbia, etc. E pensei, que pode ser um desafio pessoal e profissional? Conheci o Brasil, amei o país, eu vi muitos problemas. Rio de Janeiro. Aí é fácil, né? Aí é fácil gostar do país. E voltei depois para me casar lá, né? Mas eu gostei muito do clima, galera jovem, super bem preparada, muito trabalhadora, muitos problemas para resolver. Também entrei em contato com algumas pessoas de fora, espanhóis, norte-americanos que estavam vindo para o Brasil, me contaram sua visão que se assimilava um pouco ao que eu estava sentindo. E uma dessas pessoas me apresentou a Benjamin Gleason, que é um dos sócios, o fundador também da Camino. Ele estava saindo da McKinsey para liderar o projeto Groupon com outros foi antes do Guia Bolso ainda. Antes do Guia Bolso. Dos 5 fundadores da Camino, 3 nos conhecemos da época de Groupon, que trabalhávamos 2 na área financeira, Benjamin e Guto, e eu, que trabalhava na área comercial. Eu vendia... e como eu brinco, eu fazia o negócio funcionar, não? Eu que trabalhava e eles só que mexiam o saco com as questões financeiras, não? Então eu gerava os problemas e eles tentavam arrumar. E aí chegou um pouco esse germen do que depois falaremos um pouco da Camino. Depois do Groupon, a gente ficou até a empresa ser listada na bolsa da Nasdaq. Cada um foi empreender. Eu empreendi Bidu, que foi um dos primeiros projetos de Venture Capital, financiados por Venture Capital aqui no Brasil. Aprendi pra caramba, voltei para a Europa, segui empreendendo na Europa com uma empresa que era um truck, que levantou $80 milhões de alguns dos principais fundos de referência do mercado europeu e global, como Atômico, por exemplo, ou KT Innovation. E voltei no 2020, no meio da pandemia. Todos os meus movimentos têm sido sempre um pouco no limite do razoável, né? Mas você se movimentou no meio ou foi um pouco antes e aí você pegou a pandemia depois? Minha esposa, que trabalhava no mercado financeiro brasileiro, queria empreender. E empreendeu desde a Espanha. E tive muita atração no Brasil. Mas a gente estava morando em Madrid. Eu, naquele momento, fui fundador da OnTrack na Europa e ela decidiu que a gente tinha que voltar para o Brasil, senão seu projeto não ia avançar. A OnTrack estava consolidada, eu tinha um time que tocava todas as áreas das quais eu me responsabilizava e falei em 2019 com meu sócio que eu tinha que me mover para o Brasil, mas que não tinha um projeto definido. E aí comecei a falar com algumas pessoas. Mas o Covid chegou quando a gente já tinha tomado a decisão, já tinha largado tudo na Espanha, salvo o apartamento. E ainda, minha esposa tinha o projeto já definido, mas eu ainda estava pensando o que fazer. Não tinha pressa, não queria me precipitar, mas eu acho que Covid mudou o esquema de todo mundo, né? Sim, sim. E aí, nesse momento, uma vez que chega Covid, você ainda assim pensou em fazer alguma coisa mesmo naquele momento? Eu queria empreender. Éramos um casal de empreendedores com 2 filhas. Bom, uma já nascida, outra, minha esposa estava grávida. Mas somos bem empreendedores em casa. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar por muito tempo como funcionário de uma grande empresa. Sim. É que eu digo que é um momento que muita gente também ficou meio paralisada por conta da situação, da incerteza, do medo, de muita coisa. E você vê isso tudo e ainda pensar em montar um negócio é um sinônimo de que, né, igual você falou ali, a bactéria pegou mesmo, né? Pensa, eu no 2011 larguei uma posição, porque eu estava trabalhando quando fiz o MBA, não? Muito boa, em um family office dos mais prestigiosos lá na Espanha. Larguei tudo
para começar do zero, num país enorme, com muito talento. Ninguém me conhecia, não tinha network, e deu certo. Então, eu virei uma pessoa super resiliente. E eu pensava que, afinal, se eu tenho uma visão, se tenho um conjunto de colegas que me acompanham, o único que preciso é esse impulso que eu sentia no 2020, da mesma forma que eu senti no 2011, quando me decidi a sair do Madrid para me mudar para São Paulo. Né? E aí, nesse momento, o pessoal da época do Groupon, Guia Bolsa, etc., também estava procurando alguma coisa? Como que... Não, Da onde que, assim... Quem começou essa conversa, assim, né? Quem que foi chamar o outro para apresentar alguma ideia ou pensar junto? Caminho tinha que acontecer porque como as coisas se juntaram, se alinharam, foi muito especial. No 2020, fui convidado por um empresário brasileiro para empreender com ele um private equity com uma tese de consolidação do mercado de logística. Ele trazia uma experiência incrível em criar um dos principais operadores do mercado, tinha um network enorme no Brasil, capacidade de levantar capital. Eu trazia a experiência de transformar o setor da logística com tecnologia na Europa e mais outros fundadores que se juntavam ao time. Não? Durante 2 anos que fiz parte desse projeto, eu aprendi uma perna importante do caminho, que era, isto te estou falando inícios de 2020 até finais de 2021. A gente levantou com esse private equity uns $50 milhões, que dedicou a comprar umas 14, 15 empresas de médio porte, altamente, super rentáveis, bonitinhas essas empresas, não? Mas o que eu percebi fazendo... Tudo isso num ano? É 1 ano e meio. Caramba. Não, é um dos casos assim, mais bem-sucedidos de roll-up e consolidação no Brasil. E então, eu fazendo due diligence, participando da due diligence de tecnologia financeira dessas empresas, percebi que eram empresas maravilhosas, mas que na parte da gestão financeira ou não tinham um RP e trabalhavam no Excel, ou tinham um RP e eles já tinham percebido que era um pato, não? Que pensa que nada, pensa que caminha, mas não faz nada bem, não? Então, a gente começou a olhar, não? Eu comecei a falar com Guto, comecei a falar com Ben. Ben e Guto tinham um ângulo do CFO, eu falava, puta, e no Brasil, empreender e ser financeiro é muito complicado, muito desafiador, como você me comentava antes, não? O Brasil está feito de forma diferente, muito complexo. Regulação, obstáculos, conhecimento, maturidade do setor, tudo faz que o processo seja muito complicado. Então, eles traziam esse olhar mais de quem sofre na pele, como CFO, os problemas, ou como diretor financeiro, como controlador, como você quiser chamar, esses problemas financeiros, e eu trazia a visão do mercado que quer se relacionar com essas empresas e enxerga que essas empresas são super pouco produtivas, não têm uma forma de apresentar seus resultados que um banco consiga confiar e emprestar dinheiro para elas. E nesse momento... Finais de 2020, mediados de 2021. E nesse momento, quando você olha para essas empresas ali, você entende que isso é uma dor geral do mercado, ou se em algum momento você se questionou se isso não era, por exemplo, do segmento de logística que você estava olhando, daquele porte? Como é que... Porque assim, eu tô gravando aqui com um monte de gente. Super boa pergunta. E na prática, obviamente, eu consigo entender que esse realmente é um problema geral pelo que eu tenho visto no mercado. Só que, assim, eu imagino que mesmo com este problema, a planilha dessa empresa é diferente da planilha do outro, como o outro organiza, de repente tem mais robustez ou menos. Então, eu fico curioso com esse diagnóstico geral, assim, de você falar assim, olha, beleza, eu vi aqui, sei lá, para comprar 15, eu olhei 80 empresas e todas elas estão uma bagunça. Porque isso tem que ser igual para o resto, 21 assim, milhões de empresas que tem o Brasil. Assim, beleza, assim, é uma hipótese forte, mas e aí? Né? A gente como analisa, ou como analisou no seu momento, você tem o GDP do Brasil, o PIB. Né? E você tem empresa pequena, média e grande, corporate. Não? E depois você tem setor serviços, varejo e indústria. Okay? A gente analisou o conjunto das empresas no Brasil. E o que a gente viu é que, independentemente do setor, existia uma empresa, que é a empresa de médio porte,
que são por volta de 1 milhão de empresas no Brasil, que representam um percentual super expressivo da empresa, de pessoal empregado, e tem 4 vezes menos produtividade que esse mesmo perfil de empresa em países desenvolvidos. Uhum. Esse problema acontece também na pequena empresa. Mas o problema da pequena empresa é que morre muito, okay? Não chega a ser média. E também a pequena empresa, às vezes, não tem incentivos para virar média, porque no momento que você vira média, cara, se lascou. Sim. Com o tema tributário, você tem que upgrade o time, assunto de contabilidade já é super complicado, que é diferente da gestão financeira também vira mais complicado. E que fica aí a grande empresa? Já temos falado da pequena, outra empresa pequena o que quer é sobreviver, a empresa média o que quer é ser mais produtiva. E a grande já está sendo olhada por um monte de gente, né? E a grande tem, são poucas, e tem recursos, mas o que fazem com esses recursos? Elas constroem sobre a base de uma solução que já existe, gastam um dinheiro importante em acomodar um produto de prateleira basicão às necessidades dela. E aí, onde a gente não viu um mercado de software enorme, que viu um mercado que tem software e um alto componente de serviços. Uhum. E aí, eu queria entender nesse momento, quando você trouxe essas visões, vocês decidiram empreender, e aí eu queria entender os primeiros passos, assim, se foi validar a hipótese, se foi buscar capital, como é que foi um pouco desse começo, assim? A gente desculpa, quais perguntas ou hipóteses queriam validar ou invalidar nesse primeiro momento, assim? Desde o início, a gente tinha super claro que o que a gente queria construir que em termos, em inglês, se fala de Office of the CFO, ou ser a plataforma principal de gestão do CFO. Uhum. Mas no Brasil, primeiro, CFO, o que a gente comentava antes em privado, o CFO é uma figura um pouco exclusiva para o Brasil. Uhum. Acho que o diretor financeiro, o controller, gerente financeiro, não? Analista de contas a pagar, analista de contas a receber, etc. Não? A gente queria, desde o início, ser a solução principal para esse time financeiro e seu líder, ou a sua líder, ok? Desde o início, essa sempre foi a visão. Mas isso é complicado de construir, depois podemos um pouco conversar sobre como você, ou a Camino, pensa que deve ser construído, construir essa infraestrutura. Então, mas, ok, como a gente começa com isso? A gente pensou, a gente quer construir isso. Tem um time fundador super contrastado. Nós, Couto, Benjamin, Rodrigo Pereña, que foi o diretor de engenharia de mercado pago e tinha construído toda a infraestrutura de pagos, todos os rails de pagamento de mercado pago, e eu. Então, com essa visão e esse time, a gente decidiu que tinha potência suficiente e credibilidade como para levantar uma rodada pre-seed. E lembra que também naquela época, que era finais de 2021, o mercado estava aquecido. Estava mais aquecido. Tá, a gente levantou uma potente rodada pre-seed, das últimas importantes. Vocês tinham ali, na hora de fazer a apresentação da tese, etc., quais eram as perguntas mais difíceis que eram feitas para vocês nessa época? Assim? Era, não sei, as mesmas por que que esse mercado? São as mesmas? As mesmas, sim. Como você vai construir esse produto? Qual é a sua visão de construção desse produto e o go-to-market? No Brasil, o mais importante é o go-to-market. E essa pergunta é a primeira ou a segunda. Ok, você tem um bom produto, um produto médio, um ótimo produto. Mas como me explica qual é a forma que você vai chegar a essa empresa média e ela vai querer pagar esse preço que justifica o investimento que a gente vai fazer em um produto sofisticado. O que você respondeu na época, na prática, foi a mesma coisa ou você foi encontrando outros caminhos aí? Porque eu imagino que a teoria é uma coisa, na prática é outra, né? No início, você começa um pouco com uma teoria que você tem sobre a base de como você entende o TAM, não? E o que você traz é benchmarks, referências do exterior e alguma referência doméstica nacional, e você faz paralelismo, não? E faz hipóteses.
olha, a gente acredita com esses informes, com a evolução do mercado, das referências lá fora e o que existe aqui, que existe uma enorme oportunidade. Mas, afinal, o capital risco é para isso, não? Para acreditar nessas teses que deram certo lá fora e que a gente achou o time certo para validar essa hipótese. Agora, o que a gente já tem são fatos, não? A gente tem uma ótima atração e em parte... Eu diria, em grande parte, todas essas premissas iniciais, a gente tem validado elas. Eu queria que você pudesse contar um pouco como está a Camino hoje, assim, para quem que quais são os produtos, para quem são esses produtos, que eu acho que é legal também a gente trazer aqui para a audiência, porque no começo a gente falou aqui desse ecossistema financeiro ali, de apoiado lá do CFO, eu queria ouvir um pouco de você. Voltando ao que a gente falava antes, não? Está pequena, média e grande. Voltamos, a gente vai para a média. O que acontece com a média? A média quer ser mais produtiva. Representa muito menos do PIB no Brasil do que deveria. Ou seja, com a mesma população empregada, deveriam faturar 3, 4 vezes mais. Mas você vai para a empresa e pergunta o que está acontecendo lá. Uma mistura de questões, não? Mas você vai para o time financeiro e é muito gestão do fluxo de caixa, gestão do caixa. Quando a gente foi para o time financeiro, quis entender o que está pegando no dia a dia. E seja o dono, seja o gestor financeiro, seja um diretor, uma gerente, o que vamos falar é, olha, a gente vive muito no dia a dia. Vive em resolver, eu tenho que pagar a tempo, pagar certo, não pagar algo que não devo pagar ou não pagar atrasado, algo que me vai gerar uma multa pesada, e eu preciso garantir que eu estou cobrando, que eu estou conseguindo coletar dos meus clientes. Feito isso, depois eu preciso ver as informações bem espelhadas de tudo isso que eu fiz. A tempo. Para que a tempo? Para que depois eu, como gerente, ou gestor, ou diretor, ou dono, consiga ter uma visão real da situação da empresa para poder controlar. E poder controlar depois me permite ser mais eficiente. E com tudo isso, consigo fazer uma melhor gestão do caixa e aí sim começar a pensar em como crescer mais e aí sim ganhar produtividade, não? Então a gente viu isso e pensou, pô, isso é um puta um desafio bem grande. Por onde a gente começa? E começou por contas a pagar. É um trabalho muito manual, que as empresas de médio porte têm 20, 50, 100 pagamentos por dia, e eles usam um Excel, e tem um monte de abas abertas em cada conta bancária, porque a empresa de médio porte tem 5, 6 CNPJs, e cada CNPJ tem 2, 3 contas bancárias. E geralmente, se tem um pouquinho mais organizado, é o contas a pagar, né? É que, assim, o receber, beleza, ele... Mas o sangue, o receber é o sangue. Então, aí, às vezes, normalmente as empresas têm se focado um pouco mais em resolver o receber, porque é o sangue, né? Mas ainda assim também está bagunçado. A gente também resolve a receber, mas começou por apagar, porque aí, respondendo a sua pergunta aí, onde a gente viu esse ângulo de entrada rápido e resolver uma dor muito clara, você consegue nichada. Puxar boleto emitido contra ele. Você entendeu todo, acho que é mais rápido do que o receber, porque o receber pode estar perdido na área comercial. Mas você pensa e trabalha na área de contas a pagar de uma empresa média, que normalmente não só faz contas a pagar, faz mais coisas, não? Você está sendo cobrado pelo seu gestor, pela gerente, eu preciso fazer o fechamento, eu não entendo o que está acontecendo aqui, não tenho visibilidade, o controle dos números. E o analista que está aí, puta, eu tenho que pagar a tempo, esse é meu dia a dia. E por que não conseguir ter mais tempo? Por que não conseguir ter o dado fiável? Porque tem um monte de CNPJs que gerir, tem um monte de contas bancárias, tem que entrar no banco X e fazer do jeito do banco, depois a outro banco do jeito do outro banco, e usa tecnologia como o Kenabi para pagar. E usa o Kenabi, aguarda o dia seguinte para exportar os dados, usa um Excel para conciliar. Então, normalmente as empresas dedicam uma pessoa, o salário de uma pessoa, só para fazer contas a pagar, esse processo. E essa pessoa depois não tem tempo para fazer análises para o gestor, que é o que o gestor quer. Não? Então, a gente atacou esse problema. Depois foi para contas a receber, para conciliação, e hoje a gente o que é essa camada principal, fundamental de qualquer empresa de médio porte, onde você consegue fazer contas a pagar, contas a receber e ter conciliado tudo bonitinho,
todo dia, para que o fechamento não demore dias. E essa conciliação, ela também é facilitada pelos produtos financeiros que vocês têm? Esse é um diferencial da Camino, porque você poderia falar, eu já ouvi que já tem outras ferramentas que fazem isso, o ERP te faz essas coisas. Não é verdade. Hoje, a única ferramenta que integra software e mundo bancário é a Camino. Por quê? A gente teve a sorte de começar sabendo que o software sozinho não ia resolver o problema e o banco sozinho não ia resolver o problema. A gente criou um produto que é a Camino, que é uma plataforma, que é software e conta bancária e cartão ao mesmo tempo. Então, a conta e o cartão é uma parte indissolúvel da experiência de software. Mas, ao mesmo tempo, como dentro do meu time de sócios tenho CFOs, eles batiam muito forte no fato de, olha, a gente não pode ser o único banco do cliente. Porque as empresas de médio porte têm relacionamentos comerciais com vários bancos. E a gente também não quer ser o único banco, porque não vai poder oferecer todos os produtos. Que a gente quer ser o orquestrador do ecossistema. E o que a gente fez? Se integrou com todos os bancos. Minha conta bancária e meu cartão estão dentro. Eu concorro com os outros, mas é o cliente quem decide. Hoje, de infraestrutura, o que vocês estão usando? Vocês têm licença própria? Estão usando o Open Finance? Hoje usamos, trabalhamos junto com o Banking as a Service. Porque justamente isso aí, uma base para você conectar isso com as outras instituições também Isso, ali, né? A gente trabalha junto com o Banking as a Service, mas tem construído toda a nossa infra, todos esses protocolos, policies, etc., como se a gente trabalhara de forma independente. Legal. Porque nosso cliente, afinal, pensa, um cliente que está fazendo 1.000, 2.000, 5.000 pagamentos por mês, está usando 15 contas bancárias, está executando esses pagamentos, fazendo, a gente emite também nota fiscal, boleto, etc. Está fazendo tudo isso dentro da Camino. Tenho que ter uns controles, uns processos, um time de suporte parrudo para gerar essa imagem real de credibilidade, de capacidade de resposta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para esse ganho de produtividade, quais são as principais alavancas aí que você entende que estão ajudando a dar esse ganho de produtividade? É o fato dele ter automações, pagamentos em lote, assim, o que funciona ali para ele? E eu queria entender assim, é algo que funciona para todos ou é específico? Tem uns que usam mais uma ferramenta, uma feature, outro usa outra, não sei. Evidentemente, começando um pouco pelo final, cada empresa tem dores mais intensas em uma parte financeira e outra, não? Mas o que a gente sabe é que a dor de contas a pagar e contas a receber e conciliação é uma dor horizontal. Independentemente do segmento, a empresa de médio porte tem essas dores. É o órgão dela, né? Ela tem que ter isso daí. Não tem como... qualquer empresa tem isso. É o basicão. Como a gente tem tido um impacto na produtividade dessa empresa? Se essa empresa tem 3, 4, 5 pessoas trabalhando no time financeiro, antes de usar a Camino, tinha pelo menos uma pessoa focada em fazer as contas a pagar. E outra pessoa, ou essa pessoa mais outra, focada em fazer a conciliação no fechamento do mês, por exemplo. Hoje, agora, todas as empresas estão fazendo, estamos 3, 4 de novembro, não? Sim, sim. Então, estão fazendo todo esse processo de conciliação do fechamento, que quem não tem Camino vai demorar 15 dias, no mínimo. Hoje, os clientes da Camino já têm a conciliação feita. Então, qual é o ganho de produtividade? O primeiro, o time, hoje, que usa a Camino, já está liberado para ver o que aconteceu no mês atrasado. De fato, cada dia vão sabendo e estão discutindo sobre como gerir a empresa nos próximos 30 dias. Por quê? Porque essa é a seguinte camada. Eu tenho controle. Eles conseguem ver em quais categorias têm tido maiores gastos, têm controle dos centros de custo, têm rateios. Na parte do cartão, conseguem não só conciliar os outros cartões, mas também o cartão Camino se concilia automaticamente e conseguem ver quem gastou mais, tem controle de orçamento, etc. Começam a ter um tipo de gestão que antes não tinham. Isso é um ganho de produtividade, porque começam a controlar o gasto e começam a pensar um pouco em essas eficiências que estão gerando
onde podem aproveitar para oportunidades de melhora ou de crescimento dentro da empresa. E eu imagino que isso funciona à medida que a entrada de dados nesse sistema, né, ela seja com qualidade, né? Como que ela funciona, então, para esse play? Então, imagina que eu quero começar a usar Camino aqui na minha empresa, assim, e aí eu preciso migrar de uma plataforma, no dia a dia o pessoal começa a imputar os dados direto ali, ou isso já pode, de alguma maneira, conviver com o sistema que eu já tenho ou não? Eu queria entender um pouco desse desafio da entrada de informação nesse sistema, assim, porque eu imagino que é um pouco igual a gente fala com a IA, né? Se entrar um dado legal, vai sair um resultado bom, mas se entrar ali... Garbage out. Exatamente, vai ter esse problema também, né? Tem mais ou menos 2 casos que são estándar. Um cliente que não tem ERP e com a Camino, se uma empresa de serviços, por exemplo... Como se fosse o primeiro... Não, ele tinha... Era uma empresa pequena e tinha um contador, e o contador tinha seu ERP, e como empresa pequena não se preocupava tanto a gestão financeira, simplesmente queria pagar e coletar, e já está, não? É um pouco o nosso caso hoje aqui. É isso. E tinha um contador para você dormir tranquilo que está pagando seus impostos. Exatamente. Isso. Mas Let's Money começa a dar mais certo e começa a virar média empresa. Aliás, quem estiver ouvindo aí, estamos aceitando patrocínio. Então, tem slots aí restantes. Já fica um anúncio aqui. Cara. Exato. Então, aí você, de um dia para outro, começa a ver, vira média empresa. E aí você começa a contratar mais pessoas, etc. E afinal, você vê que esse esquema que você tinha até agora não funciona igual. E você começa a ver que muito do que você está fazendo é em Excel. E esse é o mundo da média empresa. Algumas, que já são média empresa um pouco maiores, começam a ouvir esses cantos de vou pegar um SAP, um TOTUS, assim, e contratam. Tudo bem. Mas quando implantam ele, depois de um investimento pesado, em tempo e dinheiro, vem que é esse pato. É muito bom o ERP para algumas coisas, mas não foi feito para a gestão financeira. Então, temos esses 2 modelos. Um cara que contratou Camino, se usando Excel, passa a usar Camino e fica tudo dentro da plataforma, feliz. E esse outro que chega a gente quando já tem um ERP, um SAP, um Proteus ou um NetSuite, ou assim. E eu falo, olha, me integro. Porque o importante é o que você falou. Tanto em um caso onde você usa Camino só, como você usa integrado, Camino que quer que esse cliente tenha os dados financeiros verazes e atualizados diariamente, para poder construir as informações, os relatórios e ter o controle que precisa. E aí eu queria explorar um pouco esse lado, pelo menos você já falou que essa era a visão desde lá de trás, mas eu entendi que foi reforçado desde a última rodada, que esse o CFO Office, né? O Office do CFO ali, de entregar essa outra parte ali. Então, assim, beleza. A partir do momento que eu resolvi a primeira dor de produtividade, que é para fazer o básico, né? Conciliar, pagar, receber e conciliar. Legal, né? Sobrou tempo. Agora que sobrou tempo, vamos fazer uma parte mais estratégica. Vamos trabalhar gestão, olhar para o resto. Como é que vocês estão olhando para isso? Porque eu estava lendo uma matéria que realmente estava falando que depois dessa rodada existe um foco em construir ainda mais essa frente, esse produto. Queria entender um pouquinho mais. O que a gente construiu é algo bem difícil. Demorou, mas hoje a gente realmente tem um produto muito robusto que ajuda em contas a pagar, contas a receber e conciliação. Temos mais de 3.000 empresas que usam, mais de 5.000. A última contagem que eu fiz vários meses atrás, na época da rodada, era mais de 5.000 pessoas, usuários que acessam a plataforma todo mês. Né? E a gente já transaccionou, processou na conciliação, a gente já conciliou mais de 15 bilhões de reais em informações dos nossos clientes. Caramba. Eles usam diariamente a ferramenta para conciliar as informações e esse dado que eu te passei, depois processam pagamentos e recebimentos através dessas integrações com os bancos ou através da minha conta bancária e cartão. Então, isso que parece o básico, realmente é uma conquista. Okay? Qual é o próximo passo? Não, eu estou falando... eu sei, não digo, mas que para... Se tu visse um financeiro, falaria...
o reclamo, não? Meu time está me cobrando resolver esse assunto, não? E por isso a gente conseguiu, eu acho que é algo que o Brasil precisa, que é valorizar o software, tecnologia. A gente acha que a Camino é uma dessas empresas que realmente tem provado que dá para construir um software de qualidade com essa parte de banco embarcado ou de conta bancária embarcada. E também prova que realmente o empresário brasileiro está aberto, é super aberto a contratar tecnologia. Né? E é curioso, tem gente que prefere pagar pessoas do que tecnologia. E às vezes o ganho de produtividade que você vai ter com a tecnologia pode, primeiro, impulsionar aquelas pessoas que já estão ali, ou eventualmente você pode até não precisar de tanta gente, igual alguns exemplos que você deu. Assim. E tem pessoas que pensam assim, mas a gente recebe muita ligação, muito e-mail nos questionando isso, a gente explica, se senta, faz uma demo e fala, olha, vamos provar, prova e vê como é a sua experiência pós-Camino, se realmente sua empresa mudou, não? E aí eles realmente estão dispostos a pagar por esse software e hoje todos os nossos clientes falam claramente que existe uma época da empresa antes de Camino e depois. Mas respondendo a sua pergunta, qual é o próximo caminho, a gente hoje é o queridinho desse analista, do controller, da gerente financeira. Eu acho que o próximo passo é conquistar a gerente, a diretora, o diretor financeiro. Como? A gente já controla os processos principais, o que a gente agora precisa é dar mais poder a esses diretores. Como? Processos mais vinculados com governança, maior segurança, controle do gasto, porque hoje você paga, mas onde está o processo para aprovar esse gasto? Por exemplo, não? Eu já tenho todos os dados. Que quando você fala de ter um mundo bancário junto com o mundo da gestão num lugar só, grande parte da entre aspas, vantagem da área financeira do banco são esses sistemas de aprovação, pagamento em lote. Tem algumas features ali que... E os bancos fazem um ótimo trabalho nisso. Né? E às vezes a experiência pode até não ser boa, mas ele precisa daquela funcionalidade ali para fazer. Né? É uma empresa que paga milhões de reais por mês, tem que ter um controle firme de como são feitos os pagamentos, etc. Não? Então, a gente já tem uma governança robusta, mas quer construir uma governança ainda mais focada nessa empresa de médio porte, que vai crescendo. E depois a gente tem todos esses dados. A gente já está usando AI e testando AI para, como com toda essa base que eu tenho dos dados financeiros do cliente, que se vai atualizando cada minuto, como eu consigo facilitar a visualização dessa informação, interesse que esse cliente possa ter em que está acontecendo com sua empresa, não? Com todos esses fluxos financeiros que estão transitando pela Camino dia atrás dia. É natural que aconteça em algum momento, talvez vocês vão se perguntar pelo menos, não sei se isso já está nos planos ou não, vocês entrarem com outros produtos financeiros. Né? A gente pode falar de crédito aqui, a gente pode falar de produtos de investimento, que complementam o dia a dia ali do tesoureiro, complementa o dia a dia de alguns analistas ali. Isso é algo que já passou ou pode passar no radar de vocês em algum momento? Porque com a qualidade de informação que vocês têm, né, sobre aquelas empresas, é natural que vocês estejam numa posição de destacada. Né? Exato, para conseguir fazer isso. Né? Quando a gente criou a Camino, sabia que, como te falava no início, o problema da empresa média é o descasamento de caixa. Geralmente, a empresa média, seu problema não é investimento. É mais, eu quero crescer mais, me aperta muito no caixa o pagamento de fornecedores e eu tenho desafio em cobrar dos meus clientes. Mas eu tenho um ótimo negócio. Como eu consigo crescer? Que produtos existem no mercado para me ajudar com isso? A gente viu que não existem. E, em parte, não existem porque o mercado financeiro olha cada empresa média e vê que fazem seus estados financeiros, suas informações, cada um de um jeito diferente. De aí que a Camino é tão importante. Com a Camino, você vai fazer gestão financeira da forma que uma grande empresa faz, por uma centésima do custo e com uma qualidade igual, que vai te permitir poder concorrer no mercado financeiro
para obter produtos financeiros de crédito com a Camino no futuro ou com outros bancos. A gente vai seguir mantendo essa posição agnóstica, sendo esse orquestrador, porque, como você falou, a gente vai ter o dado e vai poder, eventualmente, oferecer produtos ou serviços muito adequados para esse cliente, uma experiência, que isso é importante, a experiência diferenciada, todo dentro da plataforma. Legal. E como hoje é o modelo de precificação de vocês? Por tamanho, transação, enfim, como que isso funciona? A gente, com o preço do software, quer acompanhar a realidade da empresa. O que a gente resolve? Resolve contas a pagar e contas a receber e conciliação, ou seja, o fluxo financeiro. A gente conversa com a empresa para entender qual é seu volume. E a precificação está vinculada a seu volume. Porque quanto mais volume tenha, mais valor vai enxergar na Camino. E a gente acompanha a evolução da empresa. Se o volume cai, o preço do software também vai cair. Se o volume aumenta, o preço também vai aumentar. Mas não vai aumentar na mesma proporção que aumenta o volume. Mas aí, por exemplo, é o volume... Vou dar um exemplo aqui. Eu estou falando do volume de faturamento ou, por exemplo, da quantidade de transações que é feito. Porque... Você pode ter uma empresa que vendeu 1 milhão numa transação e 1 milhão e 1 milhão de transações. Né? Não, a gente tem essa sensibilidade. Uma das coisas boas de se focar em empresa de médio porte é que tem muitas, mas o nosso atendimento com elas é 1 para 1, falamos com elas, entendemos o problema, fazemos uma demonstração do nosso produto adequada às dores que ela descreveu e a gente é muito honesto em falar, sua dor encaixa perfeitamente com o que a gente resolve. E a gente qualifica bem junto com o time financeiro da empresa e envolvemos o time financeiro. E olha, este é o seu problema e esta é a precificação. Legal. E como que é o desafio de vocês do ponto de vista de customer success, assim, e se isso mudou ao longo do tempo, de chegar lá, nesses 2 casos que a gente comentou, né, o cara que está vindo do zero, ou da planilha, ou está integrando com algo que já está rodando ali, de pegar ele pela mão e falar assim, cara, vamos colocar esse negócio para funcionar, como é que isso funciona? Tem que ele se vira, como que é? Tem que ser feito bem acompanhando o cliente. Porque na empresa média... Que é a parte mais crítica, né? Essa entrada dele, né? Total. Isso é parte bem crítica para a empresa de médio porte. No geral, alguém do time financeiro já tive alguma experiência com uma ferramenta, com RP ou algo do jeito. Então, já trazem uma experiência normalmente não positiva. Foi caro, demorou, não se adequou às nossas expectativas. Vai dar trabalho. Exato. Então, a gente faz um trabalho muito próximo ao cliente. Já desde o início, inclusive antes de assinar o contrato com a Camino, ele já está vendo o produto. A gente bota em contato com outros clientes dos mesmos segmentos para que conheça a experiência desse cliente, troque ideias. A gente está confiante da qualidade do produto, abre um contato aos clientes que estejam disponíveis e fala com ele. Mas no momento de assinar e pagar, aí já começa um processo super bem estruturado que a gente chama de onboarding do cliente. Prepara um plano de contas para o cliente que a gente já tem, configura automaticamente, acompanha o cliente durante o período que seja necessário para que entenda a plataforma, mas vai garantir que nos primeiros dias já extrai valor. Porque isto é como quando você paga, mas não percebe nenhum valor por muito tempo, entra esse remoço da compra e diz, puta, paguei um valor e não estou vendo nada que tenha impacto. A gente trabalha para que nos primeiros 15 dias esse cliente já tenha automação na parte de pagamentos, automação na parte de conciliação, possa ter cartões corporativos emitidos com limite de crédito que a gente dá, com os orçamentos que quer botar por cartão, cartões virtuais físicos, tudo super rápido para que esse cliente já comece a perceber controle sobre suas finanças. E em questões de semanas, o cliente já está rodando. Mas, em todo caso, depois de passar essa fase de onboarding, vai ter uma pessoa alocada para acompanhar regularmente sua evolução e acompanhar outros desafios que tenha. Agora eu quero melhorar em tal parte. Ok, vamos fazer um plano para ajudar a você com isso. Legal. E você comentou um pouco ali de como que vocês estão olhando para a parte de IA. Eu queria pegar uma percepção sua. O que é hype e o que de fato vai ajudar o empreendedor na sua gestão, na área financeira hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, assim, né? Principalmente quando a gente fala de generativa, conversar com os números, apoiar, ter no dashboard, enfim, queria entender um pouco dessa sua visão. Assim. Eu acho que AI
com todo o dado, pensando no nosso caso particular, no nosso mercado, com o dado que a gente atesoura é uma oportunidade incrível. O que a gente pode, usando AI, dar de valor para o cliente, alavancando todos esses dados, toda essa infraestrutura e governança sobre os dados que a gente tem criado. Isso sem nenhuma dúvida. Agora, pensar que AI pode disruptar, transformar totalmente um produto como o que a gente construiu, que não é só software, sino que também tem uma complexidade de infraestrutura tremenda embaixo, de rails de pagamento, controle, antifraude, etc. Eu acho exagerado. A AI vai entrar muito forte na experiência do cliente, análise de dados, etc. A gente já está apostando forte nisso. Mas existem vantagens competitivas enormes de um time como o nosso, que tem construído umas integrações com os bancos, nossa própria conta bancária, umas regras de controle dos pagamentos, etc., que evidentemente precisa um conhecimento e um tipo de tecnologia que, hoje por hoje, a gente não vê que simplesmente uma pessoa, um time de 2, 3 pessoas com AI consigam. Hoje, no Brasil, você diria que o principal concorrente hoje, talvez aqui, ou produto, entre aspas, substituto, e aí não estou dizendo que é o substituto perfeito, não. Ele está em outras plataformas ou ele está no Excel, na planilha? Quando você olha para o mercado, parece mais interessante aumentar o bolo de quem usa algum tipo de plataforma, ou entre as plataformas uma disputa ali para ver qual é a plataforma que será vencedora. Porque eu escuto muito isso também, que a maioria, de longe, assim, só usa algum tipo de gestão rudimentar, eu chamaria. Assim. O Excel hoje é o winner, o ganhador. Depois existem plataformas que abordam o problema desde a perspectiva de o software, o ERP, e depois outros que são mais um approach de sou um banco e sou meu banco. Okay? A nossa é a única que é horizontal, que junta software e banco ou conta bancária e não concorre com o resto dos bancos. Okay? Aí, qual é a corrida? É virar essa plataforma, esse orquestrador de todas essas informações financeiras. Onde a AI entra em toda essa parada? Se você olha Estados Unidos, eles já têm plataformas, já existem empresas que têm feito trabalho como um Bill.com, um Ramp, Brex, Mercury, que para seu perfil de cliente já tem algo bem robusto e o dado é bem confiável. E aí eles têm corrido para construir o AI on top of that. Mas já estão começando a surgir alguns players como Relit, Campfire, Dual Entry, que sobre data ledgers existentes e confiáveis, como podem ser os no QuickBooks, etc., ou inclusive esses RAM, Bill.com, criam produtos de inteligência de dados para o time financeiro. Legal. Então, aí o desafio do caminho que vai virar esse orquestrador é rapidamente botar esse produto de inteligência com AI on top of that. Né? E olhando para a Open Finance, você acha que tem alguma coisa que pode alavancar vocês? Eu sei que o momento da PJ no Open Finance não é o dos melhores, assim, tem muita coisa que está sendo olhada. Mas quando eu olho, sei lá, 5 anos para frente, quando eu penso no futuro, esse papel de estar no centro e não ser concorrente, assim, né, tá ali como mais uma oferta com bancos, etc., me dá muito uma sensação da ITP, né, no Open Finance, que é essa figura agnóstica que consegue orquestrar várias contas e por aí vai, né? A gente super defende a questão do Open Finance com o seu posicionamento de banco agnóstico e que quer conciliar todas essas informações. É fundamental essa agenda do Open Finance. O que a gente está vendo, por exemplo, o desafio da transferência inteligente, não? Para poder orquestrar os fluxos de caixa que estão nos diferentes bancos. É que uma empresa de médio porte tem vários administradores. Aliás, fica aqui a minha crítica, porque eu estou tentando até hoje a transferência inteligente. Eu não vou citar o banco aqui para não ficar chato, mas... poderia apostar. Era para estar funcionando. Não, e pior que É Neo. É Neobank. Era para funcionar. Tá. Eu vou falar o que tá dando certo. O Mercado Pago tá dando certo. O que tá dando certo eu vou falar. Mas para puxar para o Mercado Pago eu tô apanhando para fazer. Um PJ pequeno
não deveria ter tanto problema. O problema é a empresa de médio porte. Por causa das alçadas, né? Por causa da estrutura societária. E aí os grandes bancos que realmente o incumbente não quer que isso role. Sim. Então, o que eles falam é o Open Finance foi construído para o B2C, é um círculo, e o Open Finance para B2B é um quadrado. E estão tentando botar o círculo dentro do quadrado. Então, hoje não funciona e na agenda deles não é prioridade. Então, vai levar tempo ainda. O que dá mais valor ainda ao que a gente está fazendo agora. Cara. Legal. E a partir do momento que funcionar, vocês também estão preparados para se adaptar, se usar essa infraestrutura, né? Sim. Olhando para o futuro, nessas inovações que estão acontecendo aqui, quando a gente fala de Banco Central, até a própria evolução ali de pagamentos e tudo mais, tudo bem que ainda está muito para o lado da PF, mas tem bastante coisa acontecendo. Tem alguma dessas coisas que te chama a atenção, que pode impactar essa gestão para PJ, que pode melhorar um pouco o que vocês estão fazendo? O que vocês acompanham, assim, ou que vocês estão de olho do Banco Central, além do Open Finance, que a gente já falou aqui, que não está rodando tão bem? Não, acho que a regulamentação que o Banco Central está agora liderando para fazer mais robusto todo o ecossistema regulatório, algo que a gente está super acompanhando desde o início. Nós como empreendedores, já somos pessoas bem seniors, super preocupadas com construir algo que dure muito tempo e que gere enorme credibilidade no setor, porque a empresa médio porte, indo para grande, empresa que valoriza muito isso, estamos acompanhando muito de perto, estão se tomando mais a sério, podemos falar assim de uma forma mais coloquial, e fazendo mais rígida a regulamentação. A gente está acompanhando de perto e acredita que vai ser super beneficioso para operadores sérios como a gente. Eu queria para a gente fechar aqui, eu queria pegar uma previsão sua aqui. Eu queria, olhando para o futuro, o que você imagina que possa acontecer, né? Então, você também teve na Money 2020 agora. A gente estava até brincando aqui nos bastidores, falando que se não for IA ou stablecoin, não sobe no palco para falar, porque era basicamente esse o tema. Mas queria ouvir, assim, de tudo que você está vendo do mercado, e aí não só para a gestão de empresas, mas o que você vê de próximos movimentos assim, no mercado que estão te chamando a atenção. Acho que você, como um empreendedor aí com um grande histórico, você também acaba tendo uma leitura interessante de mercado. Eu queria que você pudesse compartilhar com a gente aí o que tem te chamado a atenção. Acho que o Brasil tem a oportunidade de, nos próximos 3 a 5 anos, transformar a parte de B2B, pagamentos, principalmente payments, mas em geral a gestão financeira, da mesma forma que, por exemplo, o Nubank transformou o relacionamento digamos, classe média, classe baixa, seu relacionamento com o mundo bancário. Então, o Brasil tem a oportunidade de liderar de novo isso. Eu acho que a forma que entendemos hoje o relacionamento nosso com o banco, com o dinheiro, a gestão do caixa, hoje, como se entende, daqui a 3, 5 anos vai ser totalmente diferente. Para mim, a parte conta bancária, banco, vai ficar em um segundo plano. E aí, AI, as novas formas de criar experiência com o cliente vão transformar a forma que os times financeiros, as pessoas fazem gestão diária dos seus negócios com uma visão muito mais clara dos dados, um acesso super accurate, não? Muito assertivo das informações financeiras e abrindo umas oportunidades de produtos financeiros que hoje não existem no Brasil. Então, primeiro, a experiência, a parte do software vai ser o pilar que o AI vai transformar totalmente. A experiência, o que você vê, não? Não é que Nubank, não? Quando você começou a usar, que aparecia um push notification, né? Que te fala, você gastou tanto. Hoje todo banco te dá e acha o mais normal do mundo. Mas aí era um wow, quando você, não? Então, acho que esse wow ainda tem que acontecer no mundo de B2B, ok? Para média e para pequena empresa. Para a pequena empresa já começou. Não diga que seja mais fácil, mas é mais massivo. Média empresa é algo mais complexo, um público um pouco mais exigente. É que eu acho que a pequena empresa, ela bebe desse B2C. Da PF, né? Correto. E, bom, até pouco tempo atrás, eu acho que a gente só imaginava
poder conversar com a internet, conversar com documentos, e hoje já é natural. Minha mãe, meu pai, eles estão usando o IA, já pergunta, conversa. E aí vai fazer uma quantidade de coisas que hoje a gente faz no dia a dia. A gente vai virar... tinha uma empresa referência nos Estados Unidos que construiu um esquema um pouco de como serão os próximos times financeiros, não? Vai ter as mesmas cabeças, não? Vai ter um cara, diretor financeiro, alguém de controladoria, tesouraria e tal, mas eles vão ter N agentic AIs, que vai ser seu time, não? Evidentemente, o fator humano vai seguir sendo super relevante, mas um fator humano que controla a gente, agentes de AI, não? E depois vão existir times específicos que constroem e gerenciam as políticas desses agentes de AI, não? Vai ser como um novo perfil de empregado, não? Sim. Que vai transformar totalmente a forma em que as empresas fazem gestão financeira. Você viveu a crise de 2008. Você acredita que hoje a gente pode estar em alguma bolha de IA, em algum nível assim? Eu acho que existem valuations de AI que, a mim pessoalmente, dados concretos, casos concretos que tenho escutado, que eu acho difícil dar certo, não? Grandes valuations com pouca receita. Eu acho que no curto prazo existe essa bolha de AI. No longo prazo, o dinheiro que se está investindo, considerando que uma tecnologia estruturante, isso vai ficar diluído. E me parece que é uma corrida e vão ficar alguns pelo caminho. Exato, então, consolidação. Só que é uma corrida que está muito cara, né? Esses dias teve um podcast que o Sam Altman ficou bravo porque perguntaram para ele o seguinte: a empresa hoje está faturando na ordem de centenas de milhões, alguma coisa assim. Ou bilhões, assim, mas é um número... vamos botar aqui alguns bilhões. E ele está fazendo alguns commitments de gasto da ordem de trilhões. E aí você, como você paga a conta? Como é que você imagina que isso vai fechar? Cara, ele ficou puto, ele saiu do podcast. Ele saiu, ele não respondeu e saiu. Assim. Eles estão submetidos a regras diferentes. E é uma pergunta totalmente injusta, assim. Eu acho que não é um absurdo. Eu tive a sorte, por conta dos nossos investidores, de assistir a um painel onde falava o fundador de Dragoneer, que é o cara que assinou cheque de 2,8 bilhões na última rodada de OpenAI, não? E ele explicava seu reasoning, e não era um Excel feito por Quantic Research e tal, não? O cara fez. Então, olha, a gente primeiro tive que decidir se ia fazer uma estratégia um pouco de apostar em umas poucas opções. Uma estratégia um pouco de não sei quem vai ganhar, mas just in case, eu vou diversificar o risco. Ele acha que tem que ter alguém que ganha a corrida de infraestrutura de AI. A gente acredita que o OpenAI, pelo avançado que tem, time, N motivos que tenha, eu prefiro apostar pesado em e all-in, nesse caso. E ele fez seus números um pouco para cima, pensando nas produtividades de 20%, 30%, não mais. Não fez economias malucas, que são as mesmas que na Camino a gente pensa. Como eu consigo ajudar com AI? A gente já tem economias na Camino de 20%, 30% usando AI. Pensa isso em toda a população empregada do mundo. Se OpenAI termina sendo essa plataforma sobre a qual se plugam as diferentes aplicações, etc. Então, acho que são números super pequenos ainda. Só que a gente tem que ter esse cheque. Eu vi um gráfico que eu fiquei meio assustado, que estava mostrando várias empresas investindo uma na outra, assim. Então, assim, a OpenAI e a AWS... NVIDIA, comprando chip da NVIDIA. Isso, aí ele anuncia aqui, aí ele, quando vê, dá uma volta e ele anuncia que vai investir de volta. E aí, no final... Aí, obviamente, eu tô reduzindo aqui muito, mas é como se não fosse dinheiro para lugar nenhum e as ações de todo mundo subissem, assim. Não, eu acho que o risco é que o anedótico termine de ocultar o que é a realidade a longo prazo. Que aí é um evento transformacional, generacional, que vai... daqui a 40 anos, o que seja, o tempo que seja, vai ser totalmente diferente, não? O que sim tenho visto nos Estados Unidos, que sempre vão uns quantos anos na frente, hoje se o bottleneck é muito energia. Construção de data centers, esses data centers precisam de energia. É que o Brasil volta lá perto da crise, aí começa a virar interessante. E agora eles estão criando todo um mercado incrível, a galera super talentosa, para achar problemas esse bottleneck de geração de energia para esses massive data centers de AI. Interessante. Gonzalo, obrigado pelo papo. Foi muito bom aqui
conhecer mais da sua história, da Camino. Acho que realmente é um produto legal pra caramba. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Let's Money, pelo convite. Boa. E eu quero agradecer aqui a você da nossa audiência que acompanhou mais esse episódio. Obrigado por nos acompanhar. E fica aquele recado que vocês já sabem. Esse episódio e todos os outros que a gente faz aqui, sai uma matéria diretamente no nosso portal. Então acessa lá, letsmoney.com.br. Lá tem a matéria sobre esse podcast, várias notícias, colunistas. Então tem muita coisa legal acontecendo lá. Então follow the money, acesse o nosso portal. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço. Valeu!